Olá, queridos irmãos e irmãs. Você sabia que tem algumas mentiras destruidoras que têm circulado por aí, inclusive dentro de muitas igrejas, e que talvez você, sim, você, sem perceber, tenha acreditado nessas mentiras e elas estão prejudicando a sua vida? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e vou te ajudar a entender essas mentiras e mostrar para você, dentro da palavra de Deus, como combatê-las, não somente onde você está, onde você ouviu, mas também na sua própria vida. Então vamos comigo lá para minha lousa de explicações, aprender e crescer mais no conhecimento da palavra. Vamos lá? Queridos irmãos, alguém certa vez disse que se contarmos uma mentira várias vezes, ela acaba se tornando como uma verdade para as pessoas. Sabe por quê? Por causa da repetição. Aquilo é repetido tantas vezes que as pessoas começam então a acreditar que é verdade, que é uma realidade da vida. E essa informação é uma realidade, é verdade. E é por isso que hoje eu quero apresentar a você 4 dessas grandes mentiras que têm sido contadas e que muitos acreditam. E vou te dizer uma coisa, essas mentiras têm sido contadas nas igrejas, nas famílias, aí na sociedade, no mundão, enfim, em todos os lugares. E as pessoas têm acreditado e essas mentiras têm sido algo realmente complicado na vida das pessoas, têm trazido prejuízos terríveis. Então fique comigo até o final para aprender e não deixe essas mentiras te enganarem. E a primeira mentira é a seguinte, pesada: Deus me aceita como eu sou. Queridos irmãos, eu vou te explicar a respeito dela, mas antes quero te pedir uma coisa. Inscreva-se agora no nosso canal. Inscreva-se agora, ative todas as notificações. Eu vou te ajudar a crescer no conhecimento do Senhor. Todos os dias, de segunda a sexta, aqui no canal tem estudo bíblico às 15 horas. Marque aí na sua agenda. Volte todos os dias e estude a palavra de Deus para crescer mais no conhecimento do Senhor. Queridos irmãos, até hoje essa mentira é dita, inclusive por muitos pastores. Olha só, é triste, mas é verdade. Se Deus nos aceitasse como nós somos, não haveria qualquer motivo para Deus transformar a nossa vida. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho um versículo, mas veja bem, o pensamento correto é que Deus nos chama como nós somos. E como que nós somos? Somos pecadores. E Deus nos chama para, ou seja, com um objetivo. E qual é esse objetivo? Nos transformar, conforme é o desejo dele. E dessa forma, não seremos mais, então, como nós éramos antigamente. Observe bem a palavra aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Observe bem essa expressão, nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Observe, queridos irmãos, nesse verso que Paulo está falando de alguém que teve que se transformar, que teve que mudar, que foi transformado em uma nova criatura através da ação do Senhor Jesus Cristo. Então observe que Deus não aceitou essa pessoa como ela era, não. Deus sim a chamou como ela era e a transformou em algo novo, algo que agrada ao Senhor. Então, queridos, quem acha que Deus o aceita como é, simplesmente não muda, pois se Deus me aceita assim, então eu posso ser assim sempre. E essa é uma mentira destruidora que tem estado na vida de muitas pessoas e por isso temos visto tantos crentes mundanos, tantos crentes que professam ser do Senhor Jesus, mas não tem mudança nenhuma na vida, não tem santificação, porque creem na mentira de que Deus me aceita como eu sou. Crer nessa mentira fará com que o seu relacionamento com Deus seja vazio, superficial, pois você não será impactado pelas mudanças exigidas pelo Evangelho. E observe bem essa palavra, exigida. Não é, Deus não faz ali um pedido, se você quiser ser assim, Deus exige. A palavra de Deus diz, sede santos porque eu sou santo. Não creia na mentira que Deus te aceita como você é. Mas uma segunda mentira aqui muito pesada também, que nós temos visto por aí, é a seguinte: bênçãos são só as coisas boas e agradáveis que vivo. Vou repetir para você entender bem. Bênçãos são só as coisas boas e agradáveis que vivo. Mentira. Observe bem, queridos irmãos, nós temos o péssimo costume de achar que bênção é apenas aquilo que nos dá prazer. Se dá prazer, é bênção.
Aquilo que me agrada é bênção. E aí quando nós olhamos então para as lutas da vida, para as aflições, nós logo pensamos, olha, essa doença que eu estou tendo não é bênção não, essa aflição não é bênção não, isso aqui não é bênção não, porque não dá prazer e não me agrada. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso, queridos irmãos? Salmo 119, verso 71. Diz o salmista, foi-me bom, preste bem atenção na expressão, foi-me bom ter eu passado pela aflição. É claro que existem, queridos irmãos, aflições que são ou vêm do nosso pecado, das tentações, de um monte de coisas negativas. Mas, queridos irmãos, grande parte também das aflições, das dificuldades, Deus permite na nossa vida para o nosso crescimento e, portanto, elas são sim bênção de Deus. Observe o salmista, foi-me bom ter passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Observe a visão forte, profunda do salmista. Eu vejo de forma positiva as aflições que Deus permitiu, porque dessa forma eu aprendi, eu cresci, eu amadureci. Queridos irmãos, é muito importante a gente entender então que bênçãos não são somente coisas agradáveis, não. E um outro exemplo claro disso na Bíblia é a disciplina de Deus que é citado na palavra, que não é nada prazerosa para nós, queridos irmãos. Quem quer ser disciplinado pelo Senhor, mas que representa para a gente a bênção do Pai, o Pai olhando para nós com carinho. Observe bem o texto de Hebreus, capítulo 12, versículo 6, que diz o seguinte: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita, né? A ideia aqui também é de correção. A todo filho a quem recebe. Observe bem a palavra filho. Deus, então, ele corrige com amor os seus filhos. Então, queridos irmãos, nós passaremos tempos de correção na nossa vida. Nós passaremos tempos de aflição na nossa vida. E tudo isso não deve ser visto como algo negativo, como maldição, mas como a mão do nosso Deus nos conduzindo, nos ajudando, nos fortalecendo. E, portanto, são sim bênçãos para a nossa vida. Bênçãos não são só coisas agradáveis, não. E uma terceira mentira que nós temos é a seguinte: eu não tenho nenhum dom espiritual. Queridos irmãos, essa é uma mentira destruidora para a Igreja de Cristo. Mas antes de explicar ela rapidinho, aqui no primeiro comentário do nosso vídeo tem um link para você assistir uma aula gratuita do meu curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Queridos irmãos, infelizmente, o diabo tem colocado essa mentira no coração de muitos, mas muitos crentes que olham para si mesmos como sendo inúteis. Pessoas que não têm nenhum talento, pessoas que não têm nenhum dom, pessoas que não sabem fazer nada. Elas olham para si, têm todos esses pensamentos negativos e pensam: eu não sirvo para o reino de Deus, não tenho nada para fazer nesse reino. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, lá em Mateus 25, versículo de número 15, o texto diz o seguinte: a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Nós sabemos dessa parábola do Senhor Jesus, né? O talento aqui era uma moeda, era dinheiro, mas ele traz a ideia para a gente aqui, dentro da parábola, que Deus ele distribui as suas bênçãos, os seus dons espirituais, recursos para os seus servos. E o que me chama a atenção é que alguns servos aqui, né? No caso um, recebeu 5 talentos, outro 2. Mas teve um aqui que recebeu pelo menos 1. Você tem pelo menos um dom espiritual. Você tem recursos de Deus segundo a sua capacidade e o seu chamado. Então, quando você crê que você não tem nada a oferecer, você está crendo em uma mentira destruidora que não vem de Deus. Antes, sabe o que ela faz? Te afasta de Deus, te afasta da igreja, te afasta da obra. Então não creia nessa mentira destruidora do inimigo. Você tem sim dom espiritual, ao menos um. Você foi chamado sim para fazer parte do corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo diz que no corpo de Cristo todos os membros são importantes, mesmo aqueles que são menos decorosos, conforme está lá na carta aos Coríntios. Mas a nossa última mentira, e na minha opinião, uma das mais destruidoras de todas, é a seguinte: amanhã vou me dedicar mais a Deus. Eu vou te explicar bem, fique comigo até o final. Olha só, não existe nenhum erro em fazer planos para a nossa vida espiritual. Planos para o amanhã,
para o próximo ano, para a próxima década. Eu não estou falando aqui a respeito de fazer planos. Sabe o que eu estou falando aqui? Eu estou falando da grande mentira em que nós acreditamos, que é apenas lá no futuro que nós vamos nos dedicar mais a Deus. Eu não sei em que dia você está vendo esse estudo aqui, mas é muito comum que as pessoas digam o seguinte: na segunda-feira eu começo a orar. Na semana que vem, eu vou me dedicar mais ao estudo da Palavra de Deus. Depois, eu vou servir mais a Deus. No mês que vem, eu vou fazer alguma coisa para abençoar o próximo na minha igreja. Deixamos sempre para amanhã, para o outro dia, para a próxima semana. Queridos irmãos, dedicação a Deus não é coisa para estar apenas nos planos futuros, mas em ações no presente, em ações no agora. Hoje é o dia de buscar a Deus. Hoje é o dia de servi-lo. Hoje é o dia de amar a Deus com todo o seu coração. Hoje é o dia de você dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor. Hoje é o dia de abrir a Bíblia e estudar uma porção da Palavra de Deus. Não é na segunda-feira, ou no começo do próximo ano, ou somente no amanhã. Não permita que o seu dia de hoje passe sem você servir a Deus com a maior intensidade possível. Não acredite na mentira de que somente no futuro você conseguirá servir melhor a Deus. Isso é uma mentira destruidora. E a palavra de Deus nos ensina aqui em Isaías capítulo 55, versículo 6, o seguinte: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Queridos irmãos, o que significa isso? Significa que você pode achar ao Senhor hoje. Sabe por quê? Eu não sei se na segunda-feira eu estarei aqui. Eu não sei se a semana que vem eu estarei aqui. Eu não sei se o ano que vem eu estarei aqui. Agora eu sei que agora eu estou aqui. Eu estou vivo e eu posso programar a minha oração, a minha leitura, o meu comprometimento com o Senhor. Invocai-o enquanto Ele está perto. Não permita que o inimigo das nossas almas te afaste da presença de Deus. Não tome decisões que te afastam da presença de Deus. Não acredite nessa mentira destruidora que somente amanhã você pode se dedicar mais a Deus. Faça isso agora. Organize-se agora. Pare agora um minuto e ore. Organize a sua vida, o seu coração, a sua rotina, para que Deus seja uma das prioridades. Queridos irmãos, espero que você tenha gostado e você pode escrever aqui nos comentários desse vídeo outras mentiras que têm sido contadas por aí. Eu ficarei feliz em ler, né? E quem sabe a gente faça aqui uma parte 2 desse vídeo com mais mentiras que têm sido contadas até nas igrejas, no mundo, na sociedade, nas famílias e por aí vai. Inscreva-se no nosso canal. Até o próximo estudo. Fica com Jesus.